Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos, a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Santíssimo, nós, ao ouvirmos esse texto, Senhor Deus, já trememos e tememos diante do Senhor, porque já imaginamos o que o Senhor deseja falar conosco. Fala, portanto, Senhor, de acordo com a Tua vontade e mediante a necessidade desta congregação. Fala, Senhor Deus, por meio de um homem que é tão pecador quanto todos os demais que estão descritos aqui nesse texto. Assim como Tu usaste Paulo, principal dos pregadores e dos pecadores, como ele mesmo diz, usa-me, Senhor, acima das minhas capacidades, que são poucas, e muito além das minhas debilidades, que são muitas, e uma se acrescenta hoje, Senhor. Tendo misericórdia desse povo, que o Senhor nos exorte essa noite, para que nós saibamos quem somos em Cristo e fora dele. Em nome do Senhor nós oramos. Amém. Não há coisa mais difícil, não há trabalho mais complexo do que definirmos quem somos nós. É muito fácil falar de quem é o outro e descrever a personalidade, o jeito, os acertos, as virtudes. Muito mais fácil ainda encontrar os defeitos, muito mais fácil. Mas quando alguém nos pergunta quem nós somos, nós temos dificuldade. Essa dificuldade é tão grande que quando João Calvino foi escrever a maior de todas as suas obras, as Institutas da Religião Cristã, ele divide ali os primeiros capítulos justamente com esse foco: o conhecimento de Deus e o conhecimento de mim mesmo. Ninguém conhece a si próprio se não conhecer a Deus. Por isso ele inicia desse ponto. Ele começa a descrever a natureza, a glória, os atributos divinos, a sua santidade, a sua majestade. Porque a partir deste conhecimento, o homem vai poder em seguida se conhecer a si próprio. Ele vai poder olhar para Deus e comparar quem é Deus e quem sou eu. Deus sendo tudo isso que eu acabei de aprender, certamente eu não sou tão bom assim. Este é um caminho, esta é uma trilha pela qual nós devemos caminhar, nós devemos nos enveredar, para que nós possamos entender melhor quem nós somos. Porque qualquer tentativa que não seja a partir deste princípio, de uma comparação entre quem é Deus e quem sou eu, vai chegar numa conclusão errada.
eu me coloco, né, e me identifico com a situação daqueles que são entrevistadores, né, de vagas de emprego, fazem seleção de emprego. Para quem já passou por essa situação, sabe como é. Uma pergunta é certa, sempre ela é repetida. O entrevistador diz: eu queria que você citasse, por favor, 5 virtudes e 5 defeitos. Na virtude a gente deita e rola. Para falar bem de nós mesmos, nós somos doutores, né? Nós somos pontuais, nós somos ágeis, nós gostamos de trabalhar em equipe, nós somos extremamente comprometidos, vestimos a camisa. 5 pontos são muito poucos. Eu podia falar a noite inteira aqui sobre as minhas qualidades. Mas aí, quando passa para a área dos defeitos, aí o negócio complica. Porque até aquilo que a gente expressa como defeito, na verdade é orgulho. O sujeito diz assim: meu defeito, eu preciso confessar, não posso guardar isso para mim. Eu sou muito perfeccionista. Olha, eu gosto de tudo no seu devido lugar. Eu acabo não tendo paciência com as outras pessoas, porque elas não são como eu sou. Elas não cuidam da mesa como eu cuido, elas não, né, cuidam dos processos como eu cuido, elas não fazem. Então, assim, esse é um defeito, eu tenho que confessar, infelizmente. Problema sério, eu preciso resolver. Eu acho que todos os outros defeitos dependem disso. Mentira. Tu é só um chato. É só um chato soberbo, metódico, complicado, que gosta de ver defeito na vida de todo mundo e não vê os teus próprios. Tem nada de perfeccionismo. É conversa. É só conversa para enrolar o entrevistador. Agora pergunta à tua esposa quem tu és. Pergunta ao teu marido quem tu és. Pergunta aos teus filhos quem tu és. Eles vão dizer muito bem. Nós não somos boas testemunhas de nós mesmos, irmãos. O nosso Senhor nunca nos pede o nosso próprio testemunho sobre nós. Nós somos suspeitos em falar sobre nós mesmos. Porque todo o nosso coração está corrompido pelo pecado. E nós vemos o menor defeito, o argueiro no olho do irmão. E nunca enxergamos a trave que nos cega. Somos ávidos por perceber cada falha, cada incoerência, cada percepção equivocada. Falou uma coisa, disse outra. A gente está atento a tudo. Quando é o outro que está fazendo. Quando é o outro que está cometendo erro. Nunca quando sou eu. Mas nós não estamos sozinhos nessa. Veja que bênção. Você não é o único. Podem se abraçar todos. Todos vocês são assim. Absolutamente todos nós. Podemos dizer, em uma coisa nós concordamos. Nós não prestamos para absolutamente nada. Dura essa palavra? Graças a Deus, não é minha. É a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está falando aqui, não para a igreja presbiteriana do Alto Branco, simplesmente. O apóstolo Paulo estava falando para os judeus que pensavam ser algo que não eram. Você, com sua Bíblia aberta, puder pensar, puder acompanhar o início do capítulo 3, observe. Ele já havia dito: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? A resposta do apóstolo Paulo foi inicialmente: muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Porque se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Qual é a vantagem de ser judeu? Porque no capítulo 1 e no capítulo 2, o apóstolo Paulo já tinha mostrado que ambos, todos eram pecadores. Os gentios que haviam recebido a revelação geral,
que entenderam os atributos de Deus por conta da revelação geral, por conta de olhar para a natureza e para todas as coisas criadas e perceberem que há um Deus ali, eles tomaram a glória desse Deus e a subjugaram, a subverteram na sua própria injustiça, para dar vazão a todo tipo de pecado, como ele citou: prostituição, homossexualismo, avareza, todo tipo de miséria. Os judeus, os gentios, perdão, fizeram isso e foi descrito isso no capítulo 2. Capítulo 1 foi assim, capítulo 2, os judeus também são tratados na mesma comparação. Não a partir da revelação geral. Pior, eles receberam a revelação especial. Eles tinham a palavra, eles tinham os sacramentos, eles tinham o sistema sacerdotal, sacrificial, eles tinham as promessas, eles tinham a aliança. E o que foi que eles fizeram? Trocaram a glória de Deus pela glória do mundo. Preferiam a salvação que eles mesmos inventaram com seus próprios corações do que se submeter à palavra de Deus. Aí a pergunta que ficou no início do capítulo 3 é: e qual é a vantagem de ser judeu? A vantagem de ser judeu é meramente externa, para que alguém não faça pensar que o apóstolo Paulo está entrando em contradição. No início do capítulo 3 ele está dizendo: a vantagem de ser judeu é externa e depende da benevolência de Deus. Foi Deus que deu o sistema sacrificial, foi o Senhor que entregou as promessas, foi o Senhor que fez a aliança. Esta é a tua vantagem. Mas quando mal utilizada por conta da incredulidade, isso te coloca na mesma situação dos gentios. E é isso que Paulo está tomando agora por verdade aqui no verso 9, observe mais uma vez. Pois que somos nós mais excelentes? Ele está perguntando a respeito dos judeus. Os judeus são mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. A vantagem do judeu era externa. Eles tiveram mais recursos para conhecer a Deus. Mas o que Paulo está tratando agora não é mais a externalidade da religião, mas é o que está no coração. E neste caso, judeus e gentios estão ambos na mesma situação. Percebe? É bom ter acesso à palavra de Deus. É maravilhoso sentar à mesa do Senhor, gozar da comunhão dos santos, ter pastoreio, poder vir para uma igreja domingo de manhã, domingo à noite, saber que sempre encontrará um ambiente saudável para a sua família. Mas não é tudo. Isso é uma bênção externa. Isso é uma graça que o Senhor nos concede para nós e para a nossa família. Mas não é tudo. Porque se nós, tomando essas graças externas, subjugarmos tudo isso e começarmos a dar glória a nós mesmos, nós e os que estão lá fora seremos exatamente os mesmos. Ele começa a descrever aqui quem é você. Para que na próxima entrevista de emprego você não tenha mais dúvida. Quando alguém lhe perguntar, você vai dizer: eu vou, só um minutinho aqui. Romanos 3. E se você disser, você está perdido. Porque quem você é não é absolutamente nada do que você pensa. Observe. Sua Bíblia aberta, verso 10 diz assim: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há um justo. Mas assim, a capacidade que o apóstolo Paulo está tendo aqui, né? E ele começa, obviamente, é uma citação de textos do Antigo Testamento. As Bíblias mais, né, fidedignas na hora de fazer a tradução, elas demonstram, né, um tipo de aparato diferente, né? O texto vem justificado, depois ele toma outra forma, a forma da profecia, porque é o que está sendo citado aqui. E é como se ele estivesse dizendo: se tivesse um, se tivesse só um, mas não há um, nem um sequer. Na época de Noé,
O Senhor, ele disse em Gênesis capítulo 6, todos estão perdidos. Eu me arrependo de ter feito a raça humana, porque todos se desviaram do caminho. E aí quando a Escritura fala sobre Noé, não diz assim que Noé era um homem justo no sentido de que ele era impecável, mas diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. E aí quando Noé acha graça aos olhos de Deus, ele é citado como o justo Noé. Perceba que há essa relação. Primeiro a graça, depois a declaração de justiça. Porque Noé era pecador. Basta ver o que ele faz na saída, né, da arca que ele mesmo construiu. Ele acaba se embriagando e fazendo algo que não era devido. Mas Noé é conhecido como o justo Noé. Não por ser perfeito, mas por ter achado graça diante do Senhor. Um homem. Um dia Deus disse que ia acabar com uma determinada cidade. E Abraão disse: Senhor, tu vais exterminar essa cidade. E se tiverem 50 justos lá? O Senhor disse: por conta dos 50, eu não exterminarei. Mas Senhor, e se tiverem 10? Tudo bem, Abraão. Por conta dos 10, eu não exterminarei. Mas Senhor, e se tiver um? Se tiver um, eu não exterminarei. Se Deus fizesse essa pergunta aqui entre nós hoje, eu não poderia interceder pelos irmãos. Não há um sequer. Nenhum. Nem eu, nem você, nem tua esposa, nem teus filhos. Não há um sequer. Comece a pensar dessa maneira a partir de agora. A gente chega na igreja, a gente começa a fazer categorias das famílias, as famílias mais piedosas, menos piedosas, as pessoas mais próximas de Deus, mais distantes de Deus. E essas categorias, em certo sentido, existem, é fato. Mas eu queria que você esquecesse, porque aqui não diz respeito a um estado temporário. Porque em algumas fases da nossa vida, nós verdadeiramente somos mais próximos de Deus, mais dedicados ao Evangelho, mais carentes da glória de Deus e buscamos mais ao Senhor. Em outras, nós estamos mais longe, mais frios. Mas o que Paulo está dizendo não é isso. Aqui não é uma questão temporária, não é um estado temporário espiritual, mas é um estado permanente espiritual. Não há um justo sequer. João Calvino, quando está fazendo um comentário desse texto, ele cita lá o verbo que é utilizado aqui para denotar que aqui é um tribunal. É uma acusação que Deus está fazendo. Não há ninguém que possa ser justificado diante de mim. Você entende a gravidade disso? Que a partir de agora, nosso orgulho, nossa soberba, o nosso achar-se melhor do que os outros, acabou. Não há ninguém. Todos estamos perdidos. É óbvio. E é bom sempre fazer essas ressalvas, né? A gente pesca uma coisa aqui e acaba falando o que não foi falado na pregação. É óbvio que esse texto não quer dizer que homens pecadores como Hitler, né, como Mao Tse Tung, como tantos outros aí da história, eles foram... você é tão ruim quanto eles. Não é isso. Não é a quantidade do pecado. Não é o volume de pecado. Mas é o estado em que você nasceu. Como o apóstolo, como o profeta, né, Davi disse, todos foram concebidos em pecado. Esse é um estado. Não tem como você mudar isso. Você nasceu, você foi concebido com o germe do pecado. Está na tua composição, entende? Então, tanto faz Hitler, Stalin,
Mao Tse Tung, Lula ou você, é tudo a mesma coisa. Todos estão na mesma posição diante de Deus. Agora, é claro que existem pessoas que pecam muito mais obstinadamente do que outras. Mas por um só pecado, todos deveriam ir para o inferno. Tentando deixar isso mais claro, né, e fazendo um esforço para ilustrar. Pense no seguinte: você vai pegar um avião. Não pegue esse que eu vou dizer, certo? Mas imagine que você vai pegar um avião. A certeza é que o avião vai cair. Qual a diferença que faz? Se o avião vai cair na decolagem, durante o voo ou na aterrissagem? Não faz diferença nenhuma. O avião vai cair. Tua vida é este avião. Então, o teu estado é esse. É certa a tua derrota. É isso que você tem como certeza da sua vida. Você nasceu no pecado, você está perdido. Não há um justo sequer. O apóstolo Paulo vai um pouco mais além. Acompanhe comigo, verso 11. Não há ninguém que entenda. Impossível não citar, né, pelo menos dois comentários que eu li, Matthew Henry, João Calvino, sobre esse versículo 11. Ele diz assim: primeiro Henry, a falta está na corrupção do entendimento, que é cego, depravado e pervertido. A religião e a justiça têm tanta razão a seu lado, que se as pessoas tivessem algum entendimento, elas seriam melhores e fariam melhor. Mas eles não compreendem. Pecadores são loucos. Se fosse só pela questão pragmática, só para dar certo, você já deveria buscar uma religião verdadeira como o cristianismo. Mas pecadores são loucos. Eles tendem a se desviar daquilo que é bom. João Calvino, por sua vez, diz o seguinte: um homem em que não há o conhecimento de Deus, seja qual for a cultura que venha ele de alguma forma possuir, será fútil. E até mesmo as próprias ciências e artes, as quais em si mesmas são boas, tornam-se vazias de conteúdo real quando lhes falta este fundamento. Toda cultura, todo conhecimento, todos os títulos são nada quando falta o fundamento do conhecimento, que é Cristo. Eu duvido que em alguma outra época, uma igreja como a nossa, uma igreja comum, tivessem tantas pessoas formadas. Quantos títulos aqui de bacharel, licenciatura, tecnólogo? Não são poucos os mestres. Nossa cidade, cidade de Campina Grande, ela é reconhecida como uma das que tem a maior quantidade de doutores por habitante do Brasil. Vocês sabiam disso? Maior número de doutores por habitante do Brasil. Mas eles saem de casa em procissão da catedral e vão até a Virgem dos Pobres a pé, atrás de alguém que não pode salvá-los. Eu vi esse ano essa procissão. Mestres, doutores, grandes empresários, homens inteligentíssimos, andando a pé, alguns descalços, outros de joelhos, buscando quem não pode ouvi-los. Não há quem entenda. As pessoas diziam: depois do ano 2000, nós vamos estar andando em carros voadores. Eu disse isso aqui um dia desse. A ideia era essa, carro voador. A discussão: o que é um homem, o que é uma mulher. Não, eu sou homem. Não, mas você nasceu mulher. Não, mas eu sou homem, eu me sinto homem.
eu nasci mulher, mas no corpo de um homem. Eu nasci homem no corpo de uma mulher. É uma loucura. Não há quem entenda. Quem vai entender isso? Porque não é para ser entendido. Porque o pecador é louco. Até pouco tempo era se afirmar como alguém que desejava alguém do mesmo sexo. Isso era o máximo que se fazia. Agora não, agora você perturba os sexos. A discussão também vai além em relação aos filhos. Quando é que começa a concepção? Quando é que a vida, na verdade, quando é que a vida é concebida? Se é na concepção ali do óvulo, que vai virar ali um bebezinho, ou se é com tantas semanas, ou com tantas outras semanas, 12 semanas, ou se você pode matar assim que você dá à luz, porque é um aborto, né, pós-parto. Uma feminista escreve dizendo, né? Eu vi a deputada Ana Campanholo falando sobre isso ontem, dizendo, citando o nome da feminista, que dizia, defendendo que é muito mais misericordioso para uma família que não quer ter um filho, matá-lo depois que ele nasce, até depois que ele nasce, do que criar aquela criança debaixo de um ambiente como aquele, onde ela não era desejada. Isso é misericórdia. Então não há quem entenda. A lei natural que governava os homens, os índios sabiam disso, os homens antigos sabiam disso, agora ninguém sabe mais nada. As pessoas não sabem mais de absolutamente nada. Todos estão perdidos. É como se o primeiro ponto governasse todos os outros, porque não há um justo. Então não há quem entenda. Porque os justos são aperfeiçoados no entendimento, mas os ímpios, eles são aperfeiçoados na ignorância. Ele continua, não há ninguém que busque a Deus. Aí você pode dizer, mas peraí, pastor, aí complicou. Eu busco a Deus. Eu estou aqui. Eu vim hoje de manhã. Eu busco. Eu busco a Deus em casa. Eu busco em oração. Eu faço culto doméstico. Eu. Não busca, não. Porque aqui é o que ele está tentando revelar, a intenção do coração. Não há quem busque a Deus verdadeiramente, desapaixonadamente, desinteressadamente. Não há. Sabe por que a gente busca a Deus? Porque a gente tem medo de ir para o inferno. Diga se é mentira. Sabe por que não vem para o culto? Porque a gente tem medo do presbítero ligar, o pastor ligar na segunda-feira. Sabe por que a gente ora na hora da refeição? Às vezes é para tentar dar um bom testemunho ali ao filho. A vontade era de comer logo. Vá se identificando. Me ajude nos exemplos. Vá imaginando como você não busca a Deus. Porque as desculpas que você busca eu já sei. Mas não é tempo para isso. É para pensar, eu não busco. Eu não busco. Quando eu busco é mentira. Eu venho para o culto, mas meu desejo era ficar em casa, dormindo. Diga se não é. Quantos domingos você olhou assim para a sua cama e disse, como eu queria dormir mais um pouco. Como eu queria ficar hoje só em casa com a minha família. Tomar café, ficar aqui deitado. Não busca a Deus. Quando busca é com interesse. Eu busco porque se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. Se eu for fiel nos dízimos, o Senhor vai se comprometer em ser fiel comigo. Se eu for fiel no culto, eu vou ter boa reputação na igreja, eu vou poder comungar com aquelas pessoas tão legais. É para isso que tu busca a Deus. Naturalmente. É para isso que você está aqui. Todos se extraviaram, verso 12, e juntamente se fizeram inúteis. Os injustos, que não entendem, são ignorantes, que não buscam a Deus,
se perdem. Se extraviar é se perder. Lembre de Caim. Caim, como já foi citado hoje pela manhã aqui, ele tomou outro caminho. Capítulo 3, verso 16 de Gênesis. Mas inicialmente Caim tinha ido para o culto, buscando a Deus, sacrificando a Deus. Senhor, eu busco ao Senhor. Eu vim para o culto. Mas não era justo. Não era verdadeiro. Não era genuíno o que ele fazia ali. O Senhor disse: Caim, o teu desejo está diante de ti, cumpre a ti dominá-lo. Quando o desejo, o ódio tomou conta do coração dele, ele ainda foi alertado pelo Senhor: não faz isso, Caim. Ele consumou o pecado. E o que o texto diz logo em seguida, verso 16, é o seguinte, capítulo 4, verso 16. E Caim saiu da presença de Deus. Preste atenção. Sair da presença de Deus, em seguida vem um texto que fala dele formando família, dele desenvolvendo cultura. Tudo isso aconteceu. Mas ele saiu da presença de Deus. E você olhava para a vida de Caim, imagine você na época, os instrumentos musicais criados pelos filhos de Caim, os instrumentos de ferro criados pelos filhos de Caim, cidades que foram edificadas pelos filhos de Caim. E você olhava e dizia: essas pessoas são úteis. Elas fazem alguma coisa. Elas têm alguma utilidade na sociedade. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: não. Os que se extraviaram, os que saíram do caminho, são todos inúteis. Sabe por quê? Porque toda obra deles é inútil. Toda a bondade aparente deles é inútil. Quer uma prova disso? Veja o que aqui o apóstolo Paulo diz logo em seguida. Segunda parte do verso 12. Não há quem faça o bem. Não há nem um só. Se tornaram inúteis. Por quê? Porque se extraviaram. Mas eles não faziam bem. Eles não edificaram cidades. Eles não inventaram instrumentos. Como é que eles são inúteis? É porque tudo isso é inútil para aquilo que eles querem. Eles querem salvação pelas obras. E não será assim. É inútil. Aí você diz: mas pastor, não tem condição não. Porque eu acompanho fulano de tal. Acaba é católico romano. Né? Assim, carola mesmo, tá lá na missa. Venera santo, se prostra diante de santo. Mas pense num cabo direito. Pense num homem bom. Pense num homem correto. Pense num homem generoso. Pense num coração generoso. O apóstolo Paulo disse: todos se extraviaram. Aquilo ali, sabe o que é que serve para ele? Inútil. Do ponto de vista da salvação, inútil. Do ponto de vista da condenação, sabe o que é que acontece? Ele está amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça toda vez que ele dá uma esmola a um pobre. Agora quem pirou fui eu. Quem não está entendendo mais sou eu. Pois é isso. É lógico que do ponto de vista social, imediato, temporário, o que ele faz é bom. Tem alguém passando fome, eu vou lá dar um prato de comer. É lógico que isso é bom. Um prato de comida dado a alguém de maneira temporária, direta, é bom. Mas nós não estamos falando aqui sobre vida temporária. O texto está falando sobre vida eterna. E as consequências desses atos bons de caridade que não procedem de Cristo são atos tão perversos quanto aqueles que matam criancinhas no ventre. Porque ambos fazem isso
sem Cristo. Qual foi o problema que ele citou aqui no capítulo 1? Sobre os gentios, observe. Capítulo 1, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação, tanto o seu poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o quê? Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. O problema dos gentios é porque eles não davam a glória a Deus. Esse era o problema. E qual era o problema dos judeus? Capítulo 2, verso 1. Portanto, és inexcusável, veja, igualmente aos gentios. Quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas, a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo? E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus, tu estás pensando que porque você condena o outro, você é melhor do que o gentio? Ó judeu, você está transtornando a glória de Deus. Você está tomando a glória de Deus para si. Ou seja, o problema do gentio era o problema do judeu. Qual é a solução para isso? O apóstolo Paulo vai nos apresentar lá no último capítulo, Romanos 16, verso 27. Abra comigo, por favor. Romanos 16, verso 27. Ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. O tema do apóstolo Paulo na carta aos Romanos é esse: devolver a glória que é de Deus, que foi tomada pelo gentio e foi tomada pelo judeu. Aí no final ele diz, para que tudo redunde em glória a Deus por meio de Jesus Cristo. O que é que ele está dizendo? Não adianta querer fazer o bem a parte de Cristo. Porque se você não der a glória a Cristo, seja você judeu ou seja você gentio, o Senhor não receberá as tuas boas ações. Volta comigo lá para Romanos 3. Ele continua agora numa sequência falando sobre quem nós somos. Verso 13. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Ele se concentra na língua agora, na boca. Perceba que outros pecados, eles foram mais abrandados, foram mais rápidos. Mas este, ele é mais longo na sua descrição. Eles são injustos, eles não entendem, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Mas quando ele começa a falar da língua, aí, com riqueza de detalhes, a garganta é um sepulcro aberto. Isso aqui é a tua boca. Uma cova aberta, com um cadáver podre dentro. Não adianta escovar os dentes. Não sai. A nossa boca é isso aqui. Com a sua língua enganosa. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Cobra venenosa. Eu tenho certeza que a gente já usou isso aí com outra pessoa. Pois bem, todos nós somos cobras venenosas. Debaixo da tua língua tem veneno. Portanto, nós deveríamos pensar 1.000.000 de vezes antes de falar. Muitas vezes antes de falar. E fazer aquelas perguntas, né? Primeiro, é da minha conta? Não é.
então vou ficar calado. Porque se não me diz respeito, eu não preciso nem abrir a minha boca para falar. É da minha conta. Essa pessoa que vai ouvir é da conta dela. Também não fala. Se não for. Eu posso ajudar ou eu não vou ajudar. Eu vou contribuir ou eu vou atrapalhar. Eu tenho os meios para agir ou eu não tenho os meios para agir. Porque veja só a situação dos presbíteros da igreja. Né? Escutam muitas coisas. Os juízes são assim também. Precisam ouvir estas coisas. Mas é dar conta. Eles têm os meios para agirem e eles foram chamados para isso. Então, tudo que diz respeito a você, tudo que você convenientemente pode resolver e tudo que você tem as condições para resolver, você deve ouvir e falar. O que não passa nesse crivo, não fale e não ouça. Para não dar vazão ao veneno alheio e para não fazer a tua própria boca te envenenar. Ele diz ainda, verso 15, os seus pés são ligeiros para derramar o sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Os seus pés são ligeiros para quê? Para fazer o mal. Para fazer o que é bem, a gente é lento, cansado. Vamos ali para você fazer uma coisa boa. Não, amanhã eu vou, semana que vem. Estou cansado, deixa eu descansar um pouquinho. Estou ocupado. Mas alguém diz assim, rapaz, deixa eu te contar um negócio aqui. Acabou, meu amigo. Aí não tem cansaço não. Aí diga aí, pelo amor de Deus. Não, depois eu não, diga agora. Você me provocou, você vai dizer agora. Porque é ligeiro. A anteninha chega, brilha. A gente quer ouvir, a gente quer saber. A gente gosta da fofoca. A gente gosta de ficar ouvindo essas coisas. É ligeiro. Vamos lá pra gente ver. Tá o vizinho brigando. Bora lá pra escutar ali na janela. O cara tava lá, acabado. Podia chamar a mulher, chamar o dia todinho pra ele ajudar na cozinha. Ele não saía dali. Ei, mas os vizinhos estão brigando. Bora lá ouvir. Ele dá um pulo da cama. Que miséria é essa do nosso coração? Os pés são ligeiros para fazer o que é mal. E ele diz ainda, não conhecem um caminho de paz. Por quê? Porque não tem temor de Deus. Sabe o que é que freia? Porque é o seguinte, se todo mundo é assim, em termos de posição, lembre-se, eu comecei dizendo, não é que todo mundo faz isto em todas as circunstâncias e com todo o volume possível. Não é. Mas você tem a capacidade de fazer. Você precisa saber disso. Do que você é capaz. Você diz assim, eu não tenho capacidade de matar uma pessoa. Não. Tem sim. Porque você não está imune ao sexto mandamento. É só te provocar. Mas você precisa saber disso. O que é que me freia? É o temor a Deus. Olha, nós poderíamos ser muito piores. Vocês querem um dia, já aconteceu, falar, né, de uns dos outros, né, na igreja, falar do pastor. Pronto, agora vocês têm motivo à vontade para falar de mim. Podem começar. Porque está descrito aqui quem sou eu. A intensidade vai talvez diminua, aumente. Mas está aqui. Vocês têm motivos para falar. Muitos motivos. Fala bobagem. O pé ligeiro para fazer ruindade. Não é justo. Não entende. Não busca verdadeiramente a Deus. Pronto, é isso aí. Agora só tem uma condição. Você é igualzinho. Você é igualzinho. Pensa uma coisa que na hora dá uma relaxada. Porque a gente não está buscando conhecer-nos a nós mesmos, como a Escritura nos ensina.
na estrutura lá das institutas. Conheça primeiro a Deus. Olhe para Ele. Veja suas virtudes, sua santidade, sua perfeição. Aí você vai começar a fazer um exercício para ter mais paciência com os outros. Rapaz, que incoerência, meu Deus do céu. Diz isso e faz aquilo. Pois é, mas eu me lembro, eu sou do mesmo jeito. Que incoerência. Eu sou do mesmo jeito. Que fala boba. Eu sou igualzinho. Tá fazendo isso, ó, claramente. Ele está fazendo isso porque ele quer aquilo. Eita, mas eu faço também. E esse exercício não é porque a gente baixa a moral da igreja e é que todo mundo aqui é pecador mesmo, então vamos viver assim. Não. É para que a gente passe a ter mais misericórdia do irmão, mais paciência com o irmão e conosco. Porque esse estado que você nasceu tem solução. Não tem a solução que os judeus queriam, nem a solução que os crentes de hoje muitas vezes querem. É começar a se comparar. O fariseu olhou lá em Lucas e disse: graças a Deus, eu não sou como esse miserável pecador publicano. A tua comparação é com um ladrão? Com um ladrão cobrador de imposto? Então, a tua relação é muito fácil. Faz o seguinte. Compara-te a Cristo. Compara-te ao Deus perfeito. Aí a tua bolinha vai baixar, vai ficar bem quietinha. Mas enquanto você fica se comparando um com o outro, vai ser muito fácil parecer melhor. Mesmo que às vezes nem seja. Mesmo que nem seja. De onde é que o apóstolo Paulo está tirando essa noção? Ele diz no verso 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo esteja condenável diante de Deus. Isso é o que a lei diz. E no final do texto, verso 21, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Veja, agora a lei não é simplesmente a lei dos 10 mandamentos, lei e profetas. Ele está lidando aqui com o Antigo Testamento. Portanto, essa noção de quem é o homem não é paulina. É uma noção humana, é uma antropologia bíblica que foi pela primeira vez citada, de maneira tão descritiva assim, lá em Isaías 59. Abra comigo, por favor. Isaías 59. Verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade. A vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Ainda no verso 7, os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade,
destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Percebam que é exatamente a mesma descrição lá de Romanos 3, mas com alguns detalhes a mais. Ele diz que, além de não haver nenhum justo, nenhum sequer, além de ninguém fazer o bem, além de terem os pés ligeiros para fazer o mal, ele começa a dizer o que é que surge de nós quando nós concebemos um filho. O que é que a gente dá origem? Veja, chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando sairá uma víbora. Sabe o que é que sai de você? Quando junta um pecador com outro pecador, não nasce um anjo, não. Não tem nem lógica isso, né? Você junta um pecador que se deita com outro pecador e produz o quê? Um anjo? Não. Produz uma víbora. Então aprenda que o teu filho também é um pequeno pecador. O teu filho foi concebido num pecado. E que ainda que ele não seja tão ruim como Hitler, como Stalin, como Mao Tse Tung, o mesmo gene está lá. A mesma capacidade está lá. E se você não mortificar o teu filho todos os dias, ensinando o caminho que ele deve andar, ele vai demonstrar quem ele é. Qual é então a solução? Não posso buscar na lei, porque os judeus buscaram e se frustraram. Não posso buscar na revelação geral, porque os gentios tentaram subverter a justiça e se frustraram. Onde é que eu busco então, pastor, a salvação para essa situação? Tudo bem, eu já entendi quem eu sou. O meu problema não é perfeccionismo, é porque eu sou mau. Como é que eu saio desse estado? Voltando alguns capítulos aqui em Isaías 53. O profeta anunciou as seguintes palavras. Observe a partir do verso 6. Todos nós andávamos desgarrados. Lembra que ele disse? Todos se desgarraram. Todos se perderam. Como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador. Veja, o que é que sai da nossa boca? A nossa boca tem uma peçonha. Sem fazerem mal, nós destilamos o mal. Ele foi oprimido e afligido. Não abriu a sua boca. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram na sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça. Veja, ele é o quê? Ele é justo. Nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação no pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E agora, ele verá o fruto do trabalho dele, da alma dele, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, meu servo, o justo. Não há um justo que sequer, mas havia um justo, o justo. E este justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu disse, se isso não te confortar, nada mais te conforta. Miserável pecador, tudo o que tu fazes é para o mal. Quando tu vem para o culto, tu vem com mais intenções. Quando tu dá esmola, tu dá para o teu próprio benefício.
Quando tu pensa em elogiar, tu lisonjeia. Mas não tem nada, não. Se você tem um Cristo, se você se arrepender verdadeiramente de quem você é e parar com essa hipocrisia miserável de tentar fingir, dizer, não, eu sou perfeccionista. Perfeccionista nato é um chato, é um metódico. Você disse, eu sou miserável pecador. Senhor, tenha misericórdia de mim. Misericórdia de mim. O justo justificará a muitos. Só voltando lá para Romanos, para a gente finalizar. Romanos 3. Ele diz, verso 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. O que a lei faz é isso, irmãos. Para que toda a boca esteja fechada. Matthew Henry, ele fecha cada boca. Aqueles que são justificados têm suas bocas fechadas por uma convicção humilde. Aqueles que são condenados também têm suas bocas fechadas, porque eles no final serão sentenciados e enviados calados para o inferno. Pare de falar demais sobre você, de se elogiar, de se engrandecer. Até naquelas maneiras indiretas, a gente faz assim, meio que diretamente, tentando fazer com que alguém levante a bola da gente. Cala a tua boca. Para de falar também da vida do outro. Vive a tua vida. Se preocupa com os teus pecados. Cerra os teus lábios para aquilo que não depende de ti e não é da tua conta. Sabe para quê? Que você vai ter muito tempo para ficar olhando para os teus próprios defeitos e clamar, Senhor, tem misericórdia de mim. O estado geral do homem é pecado. A consequência é a morte. Mas o Senhor providenciou um redentor, o justo, que justificará muitos. Não acho que isso é uma palavra pesada. Essa é uma palavra de vida, de alívio, para aqueles que desistiram de buscar salvação pelas obras e estão certos que a salvação vem de graça pelo Senhor. Amém. Oremos.